Ele é tentado com o esplendor dos reinos deste mundo. Você sabe quando a gente perde a nossa esperança? Quando a gente para de valorizar a simplicidade e passa a cobiçar. Quando a ganância nossa se coloca no superlativo. A gente quer muito e o pouco não nos satisfaz. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Isaías 41. 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. 14. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. 15. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. 16. Tu os padejarás e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Evangelho que escreveu Mateus. Eu quero falar sobre esperança no meio da maior pressão. Esperança no meio da maior pressão. Mateus capítulo de número 4. Versículo de número 1 até o versículo 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto.
Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Não faz muito tempo, um jovem pastor veio conversar comigo. Ele tinha 28, 29 anos de idade. E ele disse: Ricardo, eu queria conversar com você, um jovem, rapaz ainda, começando no ministério. Eu queria conversar um pouco com você porque eu estou muito cansado. Aí eu brinquei com ele e falei: cansado? Qual é a sua idade? Ele falou: 28 anos. Eu digo: jovem, você tem 28 anos e eu tenho 35 de pastor. Com 28 você já está cansado? Com 28 você já está cansado? Imagine quando você estiver à minha idade. O texto que eu li para vocês hoje à noite é um assalto à esperança. É um ataque ao vigor. É um bombardeio que Jesus sofreu do diabo, do acusador, porque se ele desmotiva Jesus, agora no início do ministério, Jesus ainda nem começou a pregar, e se ele já se desmotiva, imagine como será o fim. Se ele consegue minar as energias na largada, como Jesus chegaria ao final, à chegada? Vejam que aqui o diabo tenta Jesus, primeiro, com a proposta de transformar pedras em pães. Ele queria que as pedras se tornassem o alimento dele, a alimentação dele. Na segunda tentação, o diabo quer transformar os precipícios, os abismos da vida em algo menos perigoso. Então vejam bem, na primeira e na segunda tentação, o que está em risco ou o que está em jogo é a sobrevivência de Jesus. A sobrevivência pura e simples, a pulsão de viver. Manter-se vivo. Porque afinal de contas ele jejuou por 40 dias e 40 noites e ele está com fome. Transformar pedras em pães é uma questão de sobrevivência. Preservar-se do abismo, do precipício, é uma questão de sobrevivência. Ninguém anda perigosamente à beira de nenhum abismo. O governo às vezes coloca parapeitos, coloca cercas, coloca algum tipo de proteção para que as pessoas que estão caminhando na beira de precipícios e de abismos não caiam. É uma questão de sobrevivência. Mas quando ele é tentado pela cobiça, o texto diz que o diabo levou a um alto monte, uma montanha bem alta, e lhe apresentou os reinos, a glória, o luxo, apresentou a eles a pompa dos reinos deste mundo e disse: tudo isso eu te darei. Aqui ele não está apelando para a sobrevivência. Aqui está apelando para o desejo. Então há duas questões que são essenciais para a sobrevivência: comer e se proteger. E há uma questão que é muito próxima de todos nós, que é a questão dos nossos desejos. O que é que a gente deseja? O que é que a gente quer na vida? E eu quero mostrar para vocês como que através dessas três tentações o diabo tentou solapar as energias, tentou solapar a esperança, tentou destruir com o vigor, o entusiasmo de Jesus. Como? Primeiro, o diabo
procurou tornar as condições de Jesus extremadas ou extremas. Como é que a nossa esperança se esvai? Como é que a nossa esperança termina? Como é que a gente fica sem forças para ter esperança? Através do recurso do desespero. Vejam, a fome é extrema, mas é preciso que Jesus tenha uma consciência de que ele está numa situação limítrofe, que ele está numa situação desesperadora. E se ele está tomando decisões a partir do desespero, da fome, essas decisões têm tudo para serem terríveis, ruinosas, desesperadoras. Vejam, quando a realidade de qualquer pessoa, minha, sua, de qualquer pessoa, se torna uma realidade sem perspectiva, quando eu olho para a minha realidade e não vejo perspectiva, porque eu estou me sentindo no limite do desespero, eu começo a tomar decisões enlouquecidas. E a decisão enlouquecida que o diabo sugere para Jesus é transformar pedras em pães. Sob ameaça de morrer, sentindo-se fraco, Jesus corre o perigo de agir tempestuosamente. E todas as pessoas que se sentem fragilizadas, que se sentem fracas, porque a situação da vida lhes parece ser uma situação desesperadora, eles começam a agir de uma maneira enlouquecida. E quando a gente começa a agir de uma maneira enlouquecida, a gente, ao invés de ter esperança, a gente tem paranoia. Ao invés da gente ter vontade de ir adiante, a gente tem recursos que são loucos. E os recursos que são loucos não ajudam em nada com a vida da gente. Por isso que na filosofia grega, mesmo antes de Sócrates, nos pré-socráticos, a virtude essencial era a moderação. E a moderação é o seguinte: não haja por desespero. Não tome nenhuma decisão quando você estiver desesperado, porque no excesso da fome, a gente acaba glutão. Quando a gente tem excesso de frieza de alma, a gente acaba cínico, desdenhando de todos. Quando a gente tem um excesso de sofisticação, a gente acaba artificial. Quando a gente tem excesso de riqueza, a gente corre o risco de ser soberbo. Quando a gente tem excesso de aplauso, nós nos tornamos boçais. Quando a gente tem excesso de fraqueza, nós somos inconsequentes. E aí era onde o diabo estava querendo destruir com Jesus, através da inconsequência. Porque se você se sente que está vivendo no pior dos mundos, e ali o cenário de Jesus, 40 dias sem comer, era o pior dos mundos, no deserto. O inferno não parece ser tão ruim. Quem está vivendo no pior dos mundos e parece que não tem futuro, torna-se plausível rifar o presente. Quando a gente se sente que nossas opções acabaram e a gente não sabe o que vai fazer, qualquer decisão é menos ruim. E a gente começa nessas decisões menos ruins, fazendo o que não devia. E quando a gente faz o que não deve, a gente se destrói. Deixa eu dar um exemplo. Eu estava em Fortaleza recentemente. Estava almoçando com um amigo meu. E aproximou-se da mesa um senhor que era amigo em comum nosso. E o meu amigo que estava almoçando comigo cochichou para mim e disse: você sabia que o irmão dele se suicidou? Eu falei: o fulano de tal, não quero dizer o nome, mas o fulano de tal, sim, ele se matou. E aí o meu amigo que estava almoçando comigo disse: Ricardo, você sabe o que é cruel? Ele se matou porque a empresa estava em ruínas, ele estava sem perspectiva, tudo indo à falência, a vida desmoronando, e ele acabou se matando.
E o que é que aconteceu? Esse senhor aí, esse rapaz aqui, que se aproximou da gente, assumiu a empresa, que estava em falência. Sanou as dívidas. Tratou das questões todas e as resolveu. Resultado, o outro se matou em vão, porque está tudo resolvido. O desespero dele foi em vão. Transforma essas pedras em pães, significa, faz com que o teu desespero leve você a agir de uma maneira inconsequente. Alguém já disse que o desespero agrava a miséria. E a miséria agrava o desespero. E aí se torna um ciclo vicioso. Porque existe sim uma diferença entre estar quebrado e estar esmagado. E eu espero que você hoje à noite, por mais quebrado ou quebrada que esteja, não se sinta esmagado. Existe sim uma diferença entre estar rachado ou rachada e estar estilhaçado. E eu espero que você, que está hoje aqui comigo, por mais rachado e trincado que esteja a sua vida, você não se sinta estilhaçado. Existe sim uma diferença entre estar ferido e estar destruído. Jesus estava com fome, mas aquela fome não o levou a se desesperar. E todos os que tentam, todas as pessoas que tentam fazer com que você e eu tomemos decisões a partir do nosso desespero, são demoníacos. Todas as pessoas que provocam pânico na nossa mente e querem fazer terror com a gente, para que a gente haja e se comporte debaixo do terror, é satânico. Todas as pessoas que causam assombro, medo, e a partir do assombro e do medo, querem que no nosso desespero a gente tome algumas decisões, esses ou essas são luciferianos na sua essência. Como é que o diabo tentou destruir com Jesus? Primeiro, tentou fazer com que Jesus sentisse que a situação de fome que ele estava vivendo era uma situação desesperadora. Segundo, o diabo tentou minar o chão da fé. Não importa se você está aqui comigo hoje, e você é católico, apostólico romano, ou você é evangélico, ou protestante, ou você é de matriz de religião afro-brasileira, não importa, você tem um chão de fé. Porque todas as pessoas têm um chão onde eles pisam, é a sua fé, é o que dá sentido à sua vida. Vejam que o diabo, para tentar Jesus, usou uma linguagem, usou conceitos, usou símbolos que eram comuns a Jesus. Era uma linguagem com a qual Jesus estava habituado. A cidade santa, o templo, ele cita a Bíblia, o diabo cita a Bíblia, faz menção a anjos. Isso aqui tudo faz parte do imaginário de um judeu comum daquela época. Então ele usa os elementos que são comuns para o seu chão de fé, para destruir com você. Como é que a nossa esperança se desvanece, acaba? Quando a minha fé, a minha espiritualidade é minada, é solapada, é destruída exatamente pelo ambiente, exatamente pela linguagem com a qual eu estou acostumado, com a linguagem com a qual eu repito. O que podia derrubar Jesus na cabeça daquele que o tenta? A Bíblia, a citação dos textos bíblicos. E eu quero dizer para vocês hoje à noite, o diabo é um bom teólogo. A Bíblia diz que o diabo tem fé. A Bíblia diz que o diabo tem fé, ele crê e treme. Então, a linguagem
o diabo conhece os ritos, o diabo conhece a lógica da religião. E é quando nós somos tentados a partir daquilo que faz parte do nosso estofo de fé, que acaba com a nossa esperança. Quer ver um exemplo? Onde estava seu Deus quando você foi assaltado? Onde estava o seu Deus quando o seu patrão começou a lhe perseguir? Onde estava o seu Deus quando o seu marido começou a conspirar contra você e o casamento? Onde estava o seu Deus quando sua mulher começou a conspirar contra você? Quer dizer, essa linguagem religiosa que muitas vezes norteou, muitas vezes guiou a nossa vida, agora ela serve para minar a nossa esperança. Onde está o teu Deus? Quantos salmos da Bíblia nós temos em que os salmistas dizem assim: Senhor, cala a boca dos meus inimigos que estão constantemente dizendo para mim: onde é que está o teu Deus? Onde é que está o teu Deus? É essa arma, é esse mecanismo que muitas vezes destrói com a nossa fé. Terceiro, o diabo tentou destruir com a esperança de Jesus e, portanto, destruir com o próprio Jesus, porque quem tem a sua esperança destruída está se destruindo a si mesmo. Quando ele procura inverter o sentido da vida. Inverter o sentido da vida. O pão que deveria ser alimento passa a ser motivo de tentação. Vira pedra de tropeço. Pão, coisa mais elementar, comer. Comer passa a ser um problema. O caminho que é a estrada da minha e da sua vida, se transforma num abismo e num precipício. A igreja, o templo, que deveria ser um lugar sagrado de adorar a Deus, passa a ser um lugar perigoso. Está tudo invertido. O monte, que é o lugar da habitação de Deus, é agora o lugar da maior de todas as tentações. Você sabe quando é que a nossa esperança se acaba? Quando o casamento, que é o espaço onde eu tenho paz, vira o problema maior da minha vida. Sabe quando é que acaba a minha esperança? O meu trabalho, que é o que traz pão, é o que traz sustento para minha casa, me produz síndrome de burnout. Você sabe quando é que a esperança acaba? Quando a igreja, que deveria ser o espaço onde eu encontro paz, encontro esperança, passa a ser o motivo de escândalo. Quando as coisas se invertem, o diabo conseguiu transformar alimento numa tentação, conseguiu transformar o lugar da habitação de Deus numa tentação. E a nossa esperança adoece quando aquilo que devia nos energizar vira o nosso inferno. Aquilo que devia me energizar é o meu inferno. Todas as pessoas que se encontram nessa situação perdem a esperança. E por último, o diabo tentou destruir Jesus, procurando fazer com que ele desejasse o inatingível, que ele cobiçasse o impossível. Você sabe quando a nossa esperança acaba? Quando a gente perde o valor da simplicidade. Quando Jesus veio de Nazaré, Jesus é de berço pobre. Seu pai era um carpinteiro e eu já estive lá em Israel, eu já estive na cidade de Nazaré, e o guia que nos levou para conhecer a cidade de Nazaré mostrou, é uma cidade que fica assim numa colina, e ele falou: olha, na época de Jesus, essa colina aqui não devia ter 50 casas. 50 casas. Era um lugarejo.
E o pai de Jesus era carpinteiro nesse lugarejo. Quantas portas ele tinha para fazer? Quanta encomenda de cadeira e de mesa ele tinha por mês? Era pobre. Ele veio de um berço pobre. E como é que ele é tentado agora? Ele é tentado com o esplendor dos reinos deste mundo. Você sabe quando a gente perde a nossa esperança? Quando a gente para de valorizar a simplicidade e passa a cobiçar. Quando a ganância nossa se coloca no superlativo. A gente quer muito. E o pouco não nos satisfaz. Um prato de arroz, feijão e um bife estrelado em cima. A gente acha que isso é porcaria. Porque a gente diz assim, eu mereço mais, eu mereço caviar, eu mereço lagosta, eu mereço picanha, eu mereço mais. Olha a porcaria que eu estou comendo. Eu paro de celebrar as coisas simples da vida. Porque o que eu desejo é o mundo todo. Essa é a tentação que o diabo tenta derrubar Jesus. Quando eu não me dou mais a coisas pequenas, porque eu estou nos grandes projetos. E se o diabo consegue minar Jesus a partir dessa lógica, ele destrói com o ministério de Jesus. E por isso é que ele mostra o esplendor do mundo. Por isso é que ele se mostra para Jesus que ele, sendo o rei dos reis, não devia se incomodar com pessoas simples, andar pelas vielas. Ele devia mesmo colocar a ênfase e a energia nele, no esplendor da glória do mundo. Deixa eu falar para você que está aqui hoje sem esperança. Reavalie os seus desejos. Reavalie o que é que dá alegria para você. Como é que Jesus se manteve? Como é que Jesus manteve a esperança debaixo de tanto ataque? Deixa eu falar para vocês como é que ele se manteve. Por que Jesus não jogou a toalha? Por que a esperança não abandonou o coração de Jesus e nem Jesus abandonou a esperança? Porque ele recobrou diante do diabo o seu próprio valor. Porque a primeira condicional é: se tu és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. E embutido nessa pergunta está o sentimento de dignidade. Quem é você? Qual é a sua dignidade? Se és o Filho de Deus, prove-se. E aí Jesus prova, não ao diabo, ele prova a si mesmo: eu sei quem sou. Porque quem sabe quem é, não precisa se provar para outro. Eu sei do meu valor. E eu não preciso que você autentique, homologue, carimbe o meu valor. Eu sei quem sou. Paulo dizia assim: eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sei quem sou. E eu sei que minha vida vale mais do que o pão que você está me oferecendo. Eu sei que o meu ministério vale muito mais, que o projeto de Deus para a minha vida vale muito mais do que uma encenação patética de milagre para você e para eu me provar para você. Eu tenho valor e eu não preciso me provar para um reles ser como você. Deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, você tem valor, você é especial. E quando você descobre esse valor debaixo da graça de Deus, sua esperança renasce, porque você agora é quem é, não porque você tem que se provar, não pelo dinheiro que você carrega no bolso, não pelos títulos que você tem antes do seu nome, não pelos amigos poderosos que lhe rodeiam. Você é quem é, porque Deus está dizendo que você é especial, que você é um filho amado. Queridos, quem não sabe o seu valor, se vende por qualquer preço. Quem não sabe o seu valor,
se vende por qualquer preço. Quem não valoriza a sua dignidade torna-se presa fácil de quem manipula, de quem oprime. Você sabe qual é a narrativa mais perfeita que a gente tem de uma pessoa que não sabia quem era, ou que não valorizou quem era, ou que não deu pelotas para o que era e se vendeu por um preço muito baixo? Foi Esaú, o irmão de Jacó. Eram irmãos gêmeos, ele era o primogênito. E o texto da Bíblia diz que por um prato de comida, ele vendeu a sua primogenitura, negociou a herança de Abraão, vendeu a primogenitura de Isaque por um prato de comida, um prato de lentilhas, porque não sabia o seu próprio valor, e depois chorou amargamente. Deixa eu lhe dizer, antes que você chore amargamente, não venda o que você recebeu e quem você é diante de Deus por nada neste mundo, porque não há preço que valha a sua vida. Não rasteje. Segundo, como é que Jesus manteve a sua dignidade? Dimensionando qual era o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Eu tenho que responder para mim o tempo inteiro o seguinte: o que eu desejo de verdade da vida? Eu tenho que responder isso. Ricardo, estou falando para vocês, não, eu tenho que responder isso. O que eu quero da vida? O que eu quero da minha vida? Proteção? Riqueza? Ora, a terra não é plana. Mas se a terra não é plana, como é que o diabo podia mostrar a Jesus os reinos deste mundo? Que o Japão está de um lado, Estados Unidos está do outro, o Brasil está do outro, a Europa está do outro. Como é que ele podia, num plano só, se a terra é redonda, mostrar os reinos desse mundo e dizer todos esses reinos são teus? Porque na verdade o diabo não tentou Jesus com uma realidade, o diabo tentou Jesus com uma ilusão. O que ele mostrou não foi os reinos deste mundo, o que ele mostrou foi imagens. Foi fake news. Foi aparências. E como que Jesus respondeu essa questão? Jesus respondeu essa questão dizendo o seguinte: eu vou orientar minha vida não em cima das ilusões. Eu vou orientar minha vida em cima do que realmente tem valor. Porque a gente corre. E quando a gente termina a semana, a gente está cansado. E a gente pergunta assim: o que foi que na verdade me cansou? E o Eclesiastes diz por que a gente cansa. O livro do Eclesiastes da Bíblia. Porque vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a gente corre. E a gente está exausto e a gente não sabe por quê. Porque a cenoura que está na ponta da vara de pescar e a gente está correndo atrás dessa cenoura, como aquela épica fábula do burro que corre atrás da cenoura, é que nós estamos correndo atrás de ilusões. O que a gente quer, na verdade, não satisfaz. E um dos sinais da depressão é isso. Hoje a gente vive uma geração de gente insatisfeita. Você sabe qual é um dos sinais da depressão? É a pessoa não se reconhecer naquilo que faz.
Uma pessoa deprimida, sem esperança, é que não tem prazer nenhum na cozinha ou na comida que cozinha. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que não tem nenhum orgulho e nem se reconhece no livro que acabou de escrever. É o jogador de futebol que não tem motivos para celebrar o gol. Não tem alegria nenhuma nas tarefas que faz. Nada, nenhuma. E o texto da Bíblia, nas próprias palavras de Jesus, é que é possível a gente se sentir satisfeito. Por exemplo, se você recanalizar as suas energias daquilo que você está correndo para você buscar justiça. Por exemplo, porque o texto da Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles se sentirão fartos. Por que eu corro e não me sinto farto? Eu não me sinto pleno naquilo que faço, porque certamente os alvos e os objetivos com os quais eu estou gastando a minha vida, eu não me reconheço neles. Como é que Jesus manteve a esperança debaixo de tanto assédio, de tanto ataque? Recobrando na sua mente a fonte que alimentava a sua alma. O que me alimenta? O que alimenta o meu coração? O diabo prometeu a Jesus o que ele não possuía. Que ele não era dono dos reinos desse mundo. Ele disse que daria o que nunca foi dono. E Jesus disse, não, eu me alimento de outras coisas. Eu não me alimento desse pão. Eu não me alimento dessas enganações. Eu não me alimento dessas ilusões. Eu não me alimento dessas fantasias. Existe uma outra fonte de energia na minha alma. É a fonte da energia do salmista, quando ele diz que eu sou guiado para as águas tranquilas pelas mãos do meu pastor. Salmo 23. É Isaías capítulo 55, versículos 1 e 2, quando o profeta disse, venham todos vocês que têm sede, venham às águas, todos vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam sem dinheiro. Porque gastar a vida de vocês e o dinheiro de vocês naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, pergunta o profeta Isaías no capítulo 55, por quê? E em Jeremias, no capítulo de número 2, versículo 13, Deus diz assim, eu tenho essa queixa contra Israel. A minha queixa contra Israel é que o meu povo me abandonou para beber de águas rotas, de cisternas podres. Qual é a fonte que alimenta a sua alma? Do que é que você se alimenta? Você quer esperança? Salmo 1 diz assim, olha, é bem-aventurado o homem, é bem-aventurada a mulher, que não se senta na roda, que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Porque ele será como água ou uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Você é uma árvore. Todos nós somos árvores. A minha pergunta é, as suas raízes bebem de que água? São de águas podres? Ele será como uma árvore plantada junto, não de uma fossa, junto de ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tem uma versão muito antiga da Bíblia, chamada versão brasileira, que diz assim, e tudo quanto empreender, levará a cabo. Gosto dessa tradução. Tudo quanto empreender, levará a cabo. Tudo que ele colocar a mão, ele vai até o fim. Por quê?
Porque essa é a esperança. Esperança é a gente colocar a mão em alguma coisa e ir até o fim. Agora eu vou até o fim. E a Bíblia, falando de Jesus, diz: e tendo-os amado, Ele os amou até o fim. Isso é esperança. E tendo amado, Ele os amou até o fim. Minha pergunta para você hoje: você está debaixo de ataque? Sua esperança está sendo massacrada? Há como? Existe sim meios de você recobrar a sua esperança. Primeiro, a sua dignidade. Você é muito especial e não deixe ninguém dizer o diferente para você. Segundo, você precisa redimensionar o sentido da sua vida. O que é que você está gastando as suas energias e para onde estão indo fôlego, ânimo. E terceiro, recobre, lembre o que é que alimenta a sua alma. Seja como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, para que você dê fruto na estação própria e as suas folhas não murchem nunca, para a glória de Deus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.